A seleção brasileira começou com o pé esquerdo na Copa América, né? Teve um empate de 0-0 contra a Costa Rica. Muitos achavam que o Brasil ia conseguir uma goleada ainda no primeiro tempo e não foi o que aconteceu. Mas aproveita, se você não me conhece, eu me chamo Josi Freitas, sou jornalista, trabalho com jornalismo esportivo todos os dias nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, no TikTok. Aproveita, já me segue também nas outras redes sociais, muito fácil. Só procurar @FalaJosi e lá você vai encontrar muito conteúdo voltado para o futebol. Mas para falar do Brasil, que está em segundo colocado aí, empatado com a Costa Rica no grupo D, a gente tem que falar sobre a expectativa que o torcedor e a imprensa têm sobre a seleção brasileira. Vamos tentar analisar o que foi esse primeiro jogo da seleção brasileira pela Copa América? Dizer que o Brasil não teve oportunidades ou que não criou seria muito hipócrita da nossa parte falar isso. O Brasil teve mais de 19 finalizações e basicamente a Costa Rica só se defendeu dentro de campo. Mas se você levar em consideração que o Brasil tem uma seleção individualmente de craques e a Costa Rica tem nomes pouco conhecidos, um resultado de 0-0 é uma derrota, e a gente percebeu isso no final do jogo, onde os jogadores brasileiros ali no meio de campo se reunindo, estavam ali com aquele semblante de decepção, frustrados, enquanto isso a Costa Rica estava comemorando o empate contra a seleção brasileira. A gente tem que pontuar outras coisas também. Vamos falar sobre como os jogadores se portaram dentro de campo, os destaques, ou quem não atuou tão bem, ou a tentar entender também a cabeça do Dorival. O Dorival começou com um time titular que, particularmente, eu, Josi, gostei. Não 100%, porque, sinceramente, eu acho que o Bento tem que ter essa oportunidade como titular na seleção brasileira. É um goleiro já experiente, não só eu, mas muita gente também acha que a seleção brasileira tem insistido muito no Alisson na titularidade. Então, eu acho que começar com o Bento em um time, uma seleção teoricamente mais fraca, nessa estreia seria até bom para o jogador. Outra coisa também que eu acho que eu não concordo com o Dorival, eu acho que estou junto com a maioria dos torcedores. Endrick tem que ser titular da seleção brasileira. Ah, Josi, mas ele ainda é novo. Ah, tem outros jogadores com mais experiência. Ele foi vendido agora para o Real Madrid. A gente não sabe como é que vai ser ele por lá. Isso é verdade. Só que o Endrick jogou em um time grande, sim, jogou no Palmeiras. Era destaque, era o melhor jogador da equipe e ele não foi vendido para o Real Madrid à toa. O Dorival não tem que repetir o mesmo discurso que o Abel Ferreira, de que ele tá aqui, mas vai viajar para os Estados Unidos para passear na Disney. O Endrick não tá na seleção brasileira, não tá na Copa América para passear, só para adquirir experiência. O Endrick tá lá para ajudar. E o Brasil já mostrou que precisa de um camisa 9. A última Copa do Mundo, o Brasil venceu com o destaque de um camisa 9, que foi o Ronaldo Fenômeno. E aqui eu não tô comparando Ronaldo Fenômeno com o Endrick, mas tô dizendo que o Brasil é bem melhor com um centroavante, com um 9. E o Endrick, sim, tem que ser titular. Tem que aproveitar da força de vontade dele, o porte físico dele, que é muito bom, e a vontade que ele tem de jogar na seleção brasileira. Outro jogador que eu gostei bastante da sua atuação, eu gostei muito do Paquetá. Teve 3 finalizações que basicamente não precisaram nem de defesas, partiram muito para cima do gol, mas ele era aquele jogador que estava chutando de fora da área e que tinha oportunidade, chutava, via um corredor, via um espaço, chutava, coisa que outros jogadores não tiveram. Pontuar também que a gente sabe de tudo que está acontecendo com o Paquetá, e eu critiquei Dorival Júnior ter levado o Paquetá para uma seleção brasileira, mas nesse momento a gente esquece isso, tem que entender. Ele agora está a serviço da seleção e ele tem que mostrar trabalho, e dentro de campo eu acho que fez uma partida ok. Outro ponto que a gente tem que pontuar também, outra coisa que a gente tem que pontuar é Vini Júnior. Vini Júnior eu acho que jogou até abaixo do esperado, mas muito pela marcação que a Costa Rica fez dentro de campo, né? A gente via que todas as vezes que o Vini estava com a bola, sempre tinha 2 ou 3 ali para fazer uma marcação individual nele. Claro, vai dificultar o espaço do jogador, mas nesse momento que o Vini estava marcado, a gente tinha outros 2 jogadores ali que estavam para fazer aproveitar desse espaço, que era o Rodrigo e o Rafinha, e a gente viu muito mais
o Rafinha jogando pela lateral direita, tendo oportunidades, enquanto o Vini Júnior estava muito mais marcado. Chama a responsabilidade para ele, povoa aquele lado direito, enquanto deixa aquele espaço no lado direito do campo. Defesa do Brasil, acho que se pontuar é o local mais tranquilo, né? A área mais tranquila do Brasil, que é a defesa. Marquinhos muito bem. As laterais, acho que o Arana realmente foi um pouquinho abaixo do esperado, que a gente sabe também da qualidade do Arana. Éder Militão foi ok, mas eu acho que não precisava de tocar a bola e olhar para o outro lado. Ele não é o Ronaldinho Gaúcho. O jogo não estava 4-0 para a seleção brasileira, para ele fazer esse tipo de coisa, mas acontece. O meio de campo ali, eu acho que é o espaço que mais o Brasil tem uma dor de cabeça na hora de relacionar e saber quem é esse titular. E eu acho que o Dorival, ao decorrer da competição, vai fazer muitas mudanças ali, trocar peças importantes para ver como é que se encaixa melhor nessa parte de ligação ao ataque. O engraçado é que depois do jogo, o Dorival Júnior falou que entre tudo que aconteceu dentro de campo foi um jogo muito disputado. Gente, o jogo não foi disputado. O Brasil teve a posse de bola nos 90 minutos de partida. E ainda assim, com todas as finalizações, com todas as oportunidades dentro de campo, não conseguiu fazer um gol. Claro, a gente teve aquele gol do Marquinhos depois de uma falta lá pela lateral esquerda. É sério, assim que eu vi aquela marcação da falta, eu disse, vai pintar gol daí. Sabia. Só que aí o juizão, o VAR, na verdade, acionou o juiz, disse que estava impedido. E acho que não ficou tão claro, né? A gente não viu a imagem do impedimento ou a justificativa do porquê, quem estava impedido e tudo mais. E fora a demora, né? A gente nunca ia esperar que uma Copa América ia ter uma demora tão grande em uma verificação do VAR, né? A gente reclama bastante aqui dentro do Campeonato Brasileiro, mas a gente achava que pelo menos na Copa América não seria tanta demora como foi essa. Lembrar também que, mas que a gente critique o Dorival, ele tá ali como técnico da seleção brasileira, tá nesse cargo, e a gente tem que pontuar tudo que é feito de bom, mas também o que é feito de ruim. Mas Dorival tá no seu primeiro jogo oficial de competição, participou de amistosos e agora é aquele chacoalhão, é o vamos ver, não tem pra onde correr, é isso e acabou. E aí eu acho que esse time titular vai ser modificado durante a competição. Acho que o Endrick vai buscar esse espaço e vai ser titular em algum momento na seleção brasileira, mas a gente tem que pontuar também um jogador que chamou muita atenção. Savinho, jogador, camisa 20 da seleção brasileira, entrou no segundo tempo e, meu amigo, ele destruiu aquele lado direito. Não tinha um jogador que conseguisse parar ele. Passava por 2, por 3, driblava, só que ele queria finalizar, e nessa de finalizar acabava errando. Na única oportunidade que ele teve, que era mais sensata a escolha de finalizar, ele quis tocar e aí perdeu. Mas eu acho que deu um ar diferente dentro da seleção brasileira. O Savinho pela lateral direita, o Rafinha no primeiro tempo também estava tendo algumas oportunidades, mas com certeza o Savinho era muito mais ofensivo, chamava a marcação assim para ele e deixava muito mais espaço pelo outro lado, que ajudava a seleção brasileira. E agora o Brasil na segunda colocação junto com a Costa Rica enfrenta o Paraguai, que é o último colocado. Tem que ganhar. E se ganhar, tem que ganhar com um bom saldo de gols, porque vai ser interessante. Tem que terminar na primeira colocação, porque se terminar na segunda colocação do grupo D, vai ter uma pedreira que possivelmente a gente está na espera de que o Uruguai se classifique na primeira colocação do seu grupo. E enfrentar um Uruguai é complicadíssimo quando se fala de Copa América. Mas aí eu quero saber de você, torcedor, o que é que você achou desse jogo? Poderia ter feito mais? O Brasil poderia ter ganhado esse jogo com facilidade? Gostou da escalação do Dorival para esse primeiro confronto? Concorda comigo ou discorda nessa titularidade do Endrick que tem que vir pra já? Diz aqui nos comentários e não esquece, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve porque isso me ajuda muito. Curte e compartilha com seus amigos. E agora, bora pro próximo vídeo.